Eu não minto não, só falo a verdade, não sou homem de mentir não. Eu tinha um cachorro chamado Fubá. Rapaz, esse cachorro era danado, bom de caça. A caça que eu queria eu escrevia no papel e era só mostrar para ele, ele só voltava quando pegava. Outro dia eu tava com vontade de comer uma paca. Aí chegou um primo falando, rapaz, bora comer uma paca? Aí eu falei, bora. Aí ele perguntou como é que nós vai fazer. Ah, eu disse, não se preocupe não, que meu cachorro só pelo desenho ele pega essa paca. Aí fui desenhei o desenho da paca, rápido avexado pro meu cachorrinho fubá, fui e mostrei para ele o desenho. Aí meu cachorro sumiu para dentro do mato. Rapaz, Aí fui, peguei o desenho e guardei no buraco do tijolo da casa. Pai fubá chegou 18 dias depois, magro, quase morto, mas veio arrastando a paca. Aí foi ver a paca faltando uma perna, só tinha duas. Aí fui ver o desenho, eu tinha feito a paca aleijada e o cachorro demorou, foi achar uma dessa no mato. Alô!